Tem. Tem, eu acho que eu não. Isso aqui? Será que isso aqui? Não. Não, isso não tem problema. Acho que esse não tem. É o Brandão? É. Ah, Esse aqui. não. Ah, ele vai, né? Porque tá assim, né? Fácil. Acho que é só quando a conta. Ele dá um delayzinho, né? Ele tem. Vai. Vai. Uma coisa é isso aqui mesmo. Esse aqui foi. Oi? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por terem vindo para mais uma aula da nossa reunião científica aqui mensal. Hoje a gente trouxe um tema muito importante, né? Atualmente, devido ao aumento do número de casos de dengue, né? É muito importante a gente falar sobre isso. O tema é dengue, conceitos moleculares, vigilância genômica e epidemiológica. O relator é o Dr. Alex. Dr. Alex Ranieri. Ele é bacharel em biomedicina pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutor em genética e biologia molecular, com ênfase em bioinformática, pós-doutorado em epigenômica de tripanossoma pelo Instituto Butantan e Universidade de São Paulo. E atualmente é pesquisador bioinformata no Instituto Butantan, atuando na vigilância genômica viral, com foco em Covid, influenza e dengue. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? E é isso. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, é um prazer estar aqui falando sobre dengue, né? Como foi apresentado, é somente um dos vírus que a gente trabalha e tem outros também projetos de expansão, né? Que eu vou explicar depois. Então, aqui é basicamente tentar fazer uma conversa, né? Sobre todo o apanhado de dengue, o que a gente faz, quais são os conceitos que a gente utiliza no dia a dia e mostrar um panorama, né, de como é que está a circulação de dengue com base em novas informações, né, que até são bem recentes mesmo, como eu vou mostrar para vocês. Então, acho que para a gente começar, primeiro vamos conceituar, né, a parte de dengue. Então, dengue, né, como muitos sabem, é uma arbovirose, ou seja, é um vírus que é transmitido por um artrópode. E qual é esse artrópode? Né, é o mosquito Aedes aegypti, principalmente. E não qualquer, né, o Aedes aegypti, é somente a fêmea. Por quê? A fêmea, ela utiliza o sangue para fazer a maturação dos ovos. Então, ao contrário de que muitas pessoas imaginam, né, ela não usa o sangue para se alimentar. A alimentação, né, dos mosquitos, como um todo, é basicamente ali de água com açúcar. Então, eles ficam em frutinhas, né, aquela seiva que tem ali nas frutinhas é do que eles realmente se alimentam. Né? O sangue a fêmea utiliza para poder fazer a maturação dos ovos. Então, aqui no ciclo, está indo aqui, ó. Então, aqui no ciclo, né, o que a gente conhece é o quê? Quando a fêmea, né, ela pica uma pessoa que está infectada pelo vírus, né, esse vírus ele desce até o intestino, né, dessa fêmea e ele volta para a glândula salivar. Então, quando ele volta para a glândula salivar e a fêmea, né, depois de um período de incubação aí de 8 a 12 dias, e pica um outro indivíduo, né, esse vírus ele é transmitido para esse novo indivíduo e o ciclo recomeça. Né? Então, além desse ciclo de transmissão de um indivíduo para o outro, né, as fêmeas também podem fazer uma transmissão vertical. Então, quando a fêmea, que tem, né, o ciclo todo do mosquito, dura mais ou menos em torno aí de 21 dias, então, quando ela está colocando os ovos, se ela estiver infectada, esse vírus ele também vai persistir nos ovos. Né? E quando esses ovos eclodirem, virarem a larva e pulpa para ser novamente um mosquito adulto, eles já vêm infectados. Então, isso explica porque o vírus ele persiste de uma temporada para outra, de um período entre dois períodos chuvosos. Então, está num período chuvoso, a fêmea que está infectada, né, que está finalizando aquele período chuvoso, ela deposita os seus ovos, e, ao contrário do que muitos pensam, não é na água, é próximo à água, e aí, quando os níveis de água sobem novamente, né, e os ovos entram em contato, eles eclodem, e eles são carregados com os vírus e começa a transmissão novamente. Então, os sintomas clássicos relacionados à dengue, né? A gente tem a febre, então dores musculares, oculares, né, ósseas, náusea e vômito, principalmente a manifestação cutânea, né, pelas petequias, e também as manifestações vasculares, né, como eosinofilia, leucopenia e principalmente problemas de coagulação.
Então, ainda dentro da parte do mosquito, né, e dentro do diagnóstico como um todo, né, existem períodos em que o vírus ele consegue ser detectado e também transmitido. Então, esse período a gente chama de viremia. Então, a viremia ela dura aproximadamente, como está aqui embaixo, né, próximo do período da fase aguda da doença. Então, nesse gráfico aqui embaixo, né, em roxo está um teste molecular de RT-PCR, né, que a gente coloca as sondas que vão ser feitas o diagnóstico do vírus. Então, para fazer esse diagnóstico, é somente nesse período aqui, até mais ou menos em torno do 5º dia, né, que é quando o quê? O pico de replicação viral dentro do indivíduo ele atinge. Então, você tem uma carga viral que está muito alta e você consegue detectar. Fora isso, a partir desse período, né, são os testes sorológicos, né, aqui ilustrado pelo ELISA. Então, primeiramente, a resposta, né, do IgM, que é a primeira resposta que vai ser desencadeada pelo indivíduo, e uma resposta mais de longo prazo, que é o IgG. Né? O IgG ele vai persistir aqui, né, por mais aí de 50 dias. Então, o que isso tem a ver com a transmissão? Né? Justamente, ó, quando o mosquito ele faz quando ele pica o indivíduo dentro desse período de viremia, né, ele precisa de um período para fazer a incubação dentro do próprio mosquito, porque ele precisa fazer aquele ciclo de intestino e voltar para a glândula salivar. Né? Ou seja, se o mosquito acaba de picar um indivíduo que está infectado e, por algum motivo, esse mosquito picar novamente um outro indivíduo, né, meio que de instantâneo, a transmissão não ocorre, porque precisa fazer essa volta de intestino, glândula salivar. Né? E aí, né, tem o período de incubação no mosquito, e aí quando ele faz novamente, né, pica um outro indivíduo, aí tem um período de incubação naquele indivíduo antes de causar a próxima viremia. Então, a arbovirose, a gente está muito acostumado com o ciclo urbano, né, que é desencadeado principalmente pelo Aedes aegypti. No entanto, muitos desses reservatórios, além de estar nos ovos que persistem entre períodos chuvosos, eles também estão no ciclo que a gente chama de silvático. Esse ciclo silvático é basicamente o ciclo que fica ali na floresta, né, que você tem determinados primatas, e esses primatas eles atuam como reservatório natural desses vírus. Então, outros, né, espécies de Aedes, eles acabam fazendo esse ciclo, né, entre esses primatas e determina muito em relação à localização geográfica. Então, você tem aqui, né, o Aedes niveus na Ásia, o Aedes luteocephalus na África Oriental e África Ocidental. Né? E quando a gente faz esse período, né, normalmente o trabalhador rural, né, que atua muito como esse intermédio, porque normalmente devido aos períodos que a gente tem de translocação, né, do próprio trabalhador, então é possível que ele adquira esse vírus vindo do ciclo silvático e depois introduza esse vírus dentro de um ciclo urbano. E aqui eu vou explicar para vocês um pouco dos fatores do porquê que a temperatura, né, ela atua também na parte do transmissão do vírus. Então, um dos fatores, né, é que eu estou sempre botando umas referências aqui dos artigos, eu posso deixar a apresentação depois para vocês consultarem. Né? Então, aqui com um estudo que foi feito em vários gêneros Aedes, aqui pelo Aedes albopictus, o vírus ele tem uma transmissão que ela é interrompida devido a alterações metabólicas que ocorrem no metabolismo do mosquito quando está abaixo de 18 graus. Né? Isso tem muito a ver com a produção de RNA de interferência. Então, quando está abaixo de 18 graus, o vírus não consegue fazer essa transição do intestino de volta para a glândula salivar. Né? Então, esse é um dos motivos também por que quando fica frio, você diminui essa produção, a transmissão de dengue. E também quando está muito quente, né? Então acima de 32 graus, o mosquito aumenta a mortalidade dele. Então isso também dá disrupções no metabolismo. Né? Então aqui exemplificado por vias de degradação de RNA, receptores toll-like, ou então até mesmo relacionados a vias de imunodeficiência dentro do mosquito. E é claro, né, esse aumento de temperatura está intimamente correlacionado, né, não só com a questão da mudança dos períodos chuvosos, mas também com o próprio metabolismo do mosquito e o desmatamento. Então, o desmatamento você tem dois impactos, né? A alteração climática, que tanto você altera o período chuvoso, quanto também aumenta as temperaturas aonde está ocorrendo esse desmatamento, quanto a própria migração dos animais silvestres e dos mosquitos.
né? Então, eles fogem para áreas cada vez mais urbanas, encontrando uma população, né, que está cada vez mais suscetível ao vírus. Então, populações que eram ditas como, né, naive, ou seja, nunca tiveram contato com esse vírus, começam a ter contato com eles, porque o mosquito ele vai procurando, vai fazendo essa migração, né? Então, inclusive, eu estava conversando com o entomólogo lá no Instituto Butantan, eles fizeram até como as correntes de ar conseguem levar esses mosquitos, né? E quem mora em prédio, até posto de elevador, eles pegam o elevador e sobem. Então, pensar, não vai ter mosquito lá em cima. Vai, a corrente de ar leva eles lá para cima, eles conseguem entrar pelo posto do elevador, conseguem subir. Então, tudo isso acontece, eles são danados, né? E aí, né, ainda no vetor, então, para a gente entender a história, né, como é que o Aedes aegypti ele se espalhou pelo mundo? Então, de início, né, o Aedes aegypti ele ocorria aqui, né, com o próprio nome dele diz Egipte, né, próximo da região aí do Egito, né, parte da África. Então, estima-se que ele foi introduzido no Brasil devido às grandes navegações, né, períodos de 1500. Então, aqui ele encontrou um clima muito favorável, né, e com esse clima favorável ele foi subindo para a região da América Central, né, onde juntamente foi desencadeando, né, novos tipos de epidemia, como febre amarela de 1648, né, e também com o retorno de muitos desses magnatas que moravam aqui, né, que vinham às vezes muitas vezes passar férias e tinha esse tráfego intenso, né, de navios. Então, por volta dos anos 1800, eles foram para a Europa, onde desencadeou em 1801 a epidemia de dengue, né, em Gibraltar, 1804, febre amarela. A abertura do canal de Suez, ou seja, pode ver que eles foram seguindo os navios, né? A abertura do canal de Suez levou eles ali para a região da Ásia, aonde eles se espalharam, e você tem basicamente uma presença quase que ubíqua do mosquito, né? Então, essa questão dos navios é muito importante. Então, mais uma vez, conversando também, né, com os entomólogos lá do Instituto, eles falam que os navios que chegam em Santos estão carregados de ovos de mosquito. Então, eles já vêm, e muitos infectados. Então, esse fluxo, né, não só de pessoas que viajam infectadas, mas também do próprio mosquito que viaja infectado, contribui para a diversidade, né, circulante do vírus. E aqui, né, finalmente, digamos, o nosso astro, entre aspas, né, o vírus da dengue. Então, a dengue, né, ele tem esse formato, tá? Então, essa aqui a gente fala que são as proteínas de superfície, que são as proteínas do envelope, né? Esse envelope aqui, ele é uma estrutura aqui de organização de trímero, então são 3 proteínas que estão grudadas. E ele tem uma proteína mais abaixo chamada de proteína de membrana, e isso tudo, né, fica ancorado nessa parte azulzinha aqui, que é a membrana do hospedeiro, ou seja, é a membrana que ele leva da célula quando ele está sendo montado, e logo abaixo o capsídeo, que vai envolver o material genético dele, que é um RNA de fita positiva, né? E o que isso tem a ver? O RNA de fita positiva, basicamente, ele atua como se fosse um RNA mensageiro. Então, quando já entra na célula, ele já entra promovendo a tradução das proteínas virais. E essa aqui é a estrutura dele, né? Então, ele tem mais ou menos em torno aí, entre 10 e 11 mil pares de base. Tá? Então, é uma estrutura pequena, se a gente comparar, por exemplo, com o genoma humano, que tem bilhões e bilhões de bases, até mesmo com bactérias, que têm milhões de bases. E ele é dividido em 2 partes. A gente tem as partes iniciais, né, que vão codificar as chamadas de proteínas estruturais, que são essas que a gente está vendo aqui, né, capsídeo, proteína de membrana e proteína de envelope, quanto a parte das proteínas não estruturais. Essas proteínas não estruturais vão estar envolvidas em diversos processos, né, alguns até mesmo de imunomodulação, e principalmente com a replicação viral. Então aqui, ó, tem um vírus mostrando como é que ocorre essa replicação. Então, você tem o vírus, né, a estrutura de envelope, uma camada lipídica, o capsídeo, o RNA genômico. E aí, o que acontece? Ele tem, né, afinidade por receptores. Então, normalmente são 2 tipos de receptores. Então, ele procura pelos chamados receptores cognatos dentro da célula. E ele usa isso para quê? A proteína de envelope se ancora nesse receptor. E aí, isso promove a endocitose. Então, o vírus ele entra por endocitose na célula. E aí, nesse endossomo, o que acontece? Tem bombas de hidrogênio que começam a alterar esse pH dentro desse endossomo, né? E quando altera esse endossomo,
começa a alterar a estrutura do envelope. E ele começa a formar como se fossem essas espículas. E a ponta dessas espículas, elas são hidrofóbicas. Isso penetra a camada lipídica e libera o capsídeo no citoplasma celular. Então, quando ele é liberado no citoplasma, o capsídeo ele desmonta. E esse RNA, que atua como um RNA já mensageiro, ele vai direto para o núcleo da célula. Então, ele é carreado para o retículo endoplasmático, aonde ele vai encontrar com os iniciadores de tradução, vai fazer a circulação e vai ser carreado para um ribossomo. E aí, do ribossomo, ele começa a produção da poliproteína. Então, você tem uma poliproteína grande, que vai utilizar o próprio aparato da maquinaria celular para fazer a sua maturação, né? Então, o capsídeo já fica aqui, a proteína de membrana de envelope, e aí por dentro a gente tem uma protease viral, e essa protease ela vai fazer vai se autoclivar, e ela vai fazer o complexo de replicação viral. Então, esse complexo de replicação vai atrás daquele RNA mensageiro, que era o RNA viral. Então, primeiro ele vai encontrar esse RNA viral que estava ali, que veio do vírus. Então, ele vai circularizar, vai fazer uma fita complementar, que vai servir de molde. Então, gerando a fita vermelha, que é uma fita molde. Depois que ele faz essa fita molde, ele começa a replicação viral, por assim dizer. Então, vai começar a produzir várias cópias do genoma do vírus. E à medida que mais dessas cópias vão sendo produzidas, elas vão encontrando mais ribossomos, promovendo mais tradução, que vai promover mais replicação. Então, é um ciclo que ele começa a ficar exponencial. Então, múltiplas traduções vão ocorrendo ao mesmo tempo, até que a célula começa a ficar lotada dessas partículas virais. E então, essas proteínas de envelope começam a agregar numa das partes da membrana, o capsídeo na outra, na parte interna, fazem empacotamento dos RNAs que foram produzidos, e então ele começa a fazer o processo de externalização celular. Então, ele não está completamente maduro, né? Então, você tem uma proteína de pré-membrana, porque devido à questão do pH, para ela não formar as espículas de novo, e aí, pouco antes dele sair, completa o processo de maturação para ter uma partícula viral completa. Então, olha, vai finalizar aqui e vira a estrutura viral de novo. E essa partícula viral já está livre para poder infectar a sua próxima célula. Então, isso tudo foi um ciclo, né, de infectividade e replicação viral. Né? Então, todo esse aparato, o que acontece? Não existe nenhuma correção para as replicações que vão acontecendo. E isso gera uma diversidade muito grande. Né? Então, a principal diversidade que a gente encontra, né, são justamente os sorotipos. Por que sorotipos? Porque eles respondem imunologicamente de forma diferente. Né? E geneticamente, eles têm 65% de similaridade. Então, até o momento que nós conhecemos, né, que existem 4 sorotipos do vírus, cada um com uma resposta imunológica diferente. E dentro de cada um desses sorotipos, nós ainda temos os genótipos. Né? Então, a diversidade dele é tão grande, né, chega aqui a 6% de diversidade genética entre vários genótipos. Então, por exemplo, aqui o dengue 3, né, que tem os genótipos 1, 2, 3 e 5. Né? Por que não tem o 4? O 4 estava em circulação e depois desapareceu, então a gente não considera muito mais. Né? Mas é possível que ele ainda esteja subrepresentado em alguma amostragem. É possível que ele ainda volte. Né? E toda essa diversidade, é claro, né, começa a contribuir muito para os estudos, né, em relação aos mecanismos que se desencadeiam a dengue hemorrágica, que até hoje não são completamente elucidados. Então, aqui nesses artigos, por exemplo, eles discutem algum desses possíveis mecanismos. Então, um deles, o que acontece? Né? Devido à diversidade viral, não só na proteína de envelope, mas também numa proteína chamada NS1, que é a proteína não estrutural 1, que faz parte daquele complexo de replicação, que depois que a célula estoura, né, sofre apoptose e libera essas várias partículas virais, aquelas NS, né, várias proteínas estruturais, elas servem como imunomoduladores.
né? E um dos papéis, por exemplo, aqui da NS1, que vai se acumulando, né, ali no sangue, é se ligar a lipoproteínas de HDL. Então, quando você forma esse complexo, algumas coisas começam a acontecer, né? O que é proposto, né? Que isso, né, pode se ligar à trombina. Então, ligando a trombina, vai prevenir a ativação de prototrombina e, com isso, bloqueando a cascata de coagulação. Esse é um dos problemas, né? Inclusive com a formação aqui de alguns anticorpos. Há também a ligação, né, desses complexos com receptores Toll-like 4 das próprias plaquetas. Então, isso pode promover uma agregação plaquetária. Isso também pode ocorrer, né, uma degranulação de mastócitos, né, fazendo aqui que uma enxurrada de, por exemplo, de citocinas como isoleucina 6, interferon alfa e assim por diante, fazer a disrupção da junção das células do endotélio. Então, você tem as células do endotélio que estão grudadas, elas têm essa junção e isso pode fazer uma disrupção delas. Então, com isso, o que acontece? Né, todos esses mecanismos podem estar envolvidos tanto no extravasamento de plasma e também do sangramento, da hemorragia. Né? Porque cada IS1 que entra, de cada vírus, ela é diferente. Então, isso pode desencadear respostas também diferentes que o organismo pode ter em relação a um segundo encontro, né, com um outro sorotipo de dengue. E por isso que é importante a gente fazer esse monitoramento, né? Então, entender quais são a diversidade genética dos vírus que circulam, principalmente no Brasil, onde nós vivemos, né, uma epidemia desse vírus, é importante. E nisso temos o nosso projeto, né? Um dos projetos que é desencadeado pelo Instituto Butantan é conhecido como o Projeto CVIVAS, que é o Centro de Vigilância Viral e Avaliação Sorológica. Então, nesse projeto, o que nós fazemos? Nós temos parcerias com vários laboratórios de saúde em vários estados, então são conhecidos como LACENS. Né? Internamente, aqui na cidade de São Paulo, nós também temos parceria com a prefeitura, onde nós coletamos a amostra das UPAs. E essas amostras elas são levadas para o sequenciamento. Né? Então, nós pegamos aquele material genético viral, fazemos a extração, passamos para esse sequenciador que vai ler cada uma daquelas bases, né? E retorna para a gente os genomas. Então, esses genomas, nós vamos fazer as análises subsequentes. Né? E aí, o que nós descobrimos? Né? Nós descobrimos que essa variedade ela é muito maior do que era antes reportada. Porque antes, o que acontecia? Você tinha dengue, sorotipo tal, genótipo tal, mas a diversidade ainda ia mais fundo. Então, nós nos juntamos, né? Teve um grupo internacional, né, de mais de 14 países, então a gente está no meio, onde nós desenvolvemos um sistema de nomenclatura de linhagens para o vírus da dengue. E isso vai facilitar muito o rastreamento. Então, essa nomenclatura ela funciona da seguinte forma. Então, começa com um algarismo aqui arábico, né, que vai indicar aqui o sorotipo, depois um algarismo romano, que vai indicar o genótipo. Então, a gente tem sorotipo e genótipo, nesse caso aqui, ó, sorotipo 1, genótipo 1. Um underline, e aí depois, por uma letra, a gente tem um sistema de linhagens maiores, e cada um dos subníveis vai ser uma linhagem menor. Né? Cada uma dessas linhagens, elas são definidas por pelo menos 15 mutações. Né? A gente fez esses cálculos com base na taxa evolutiva que a gente observou do vírus ao longo do tempo. E por que é importante a gente ter o monitoramento dessas linhagens? Então, não muito depois, né, que a gente começou a divulgar o nosso sistema, uma equipe de pesquisadores, né, que estava trabalhando com mecanismo de resistência, né, a tratamentos de antivirais voltados para dengue, identificou que esse composto aqui, né, esse fármaco chamado de Mosondemvir, então era um fármaco que estava sendo testado pela Pfizer como sendo um inibidor pansorotípico, ou seja, para qualquer sorotípico, né, do dengue, eles observaram que tinha uma resistência, especificamente dessa linhagem aqui, ó. Então temos aqui o sorotipo 2, genótipo 2, né, linhagem maior F1. Então, especificamente, eles observaram uma grande resistência, né, dessa linhagem em relação a esse composto, porque, especificamente, todos os vírus dessa linhagem, eles carregam essa mutação na proteína NS4B. Né? E a NS4B ela é responsável por quê? Tanto pela imunomodulação quanto pela replicação viral. Né? E onde é que está circulando essa linhagem, por exemplo? Então, ela começou aqui na Malásia, né? E ela foi se espalhando por outras regiões asiáticas, principalmente ali no leste asiático, né?
foi para a Austrália, região das Índias, Afeganistão. Então, até um tempo ela estava ali só na Ásia. Ó. Depois já começou, ó. Desculpa. Vai, vídeo. No final, ela termina aqui em Cuba. Não sei porque ele não está indo adiante. Vou botar 2. 1, 2. Esse aqui ele vai. Foi, ó. Então, né, a gente consegue fazer o rastreamento dessas linhagens. Então, isso é muito importante, porque a gente sabe, por exemplo, por onde seriam regiões, né, onde se você fosse aplicar esse medicamento, não iria mais surtir efeito. Tanto que, desenvolvido pela Pfizer, eles pararam. Né, eu tentei procurar o motivo, foi um motivo bem genérico. Nós estamos focando em outras estratégias. Né, mas eu acredito que tenha muito relacionado a esse artigo, onde foi observado justamente a resistência do que eles já estavam desenvolvendo. Né? Então, apesar de não mostrar, mas ele termina bem aqui já na parte da região, né, do Caribe, mas a gente vê que depois que essa linhagem ela já chegou no Brasil. Né? Então, que outras estratégias, né, farmacológicas a gente pode utilizar com base naquele conhecimento dos mecanismos de replicação para poder intervir, né, em dengue? Então, existem vários inibidores. Né? Então, a ideia é tentar inibir algum desses processos. A primeira ideia, no caso, é tentar inibir esse complexo de replicação. Então, aqui tem alguns compostos, né, que estavam sendo feitos testes. Inclusive, o Mosandemvir é esse primeiro aqui, ó, JNJ. Desculpa, eu falei Pfizer, mas é da Johnson Johnson. Tanto que eu lembrei agora. JNJ é Johnson Johnson. Tá? Então, 1802. Então, esse foi o Mosandemvir, que já não estava mais atuando, pelo menos para aquela linhagem específica ali de dengue 2. Né? Outra ideia também é inibir com que o vírus ele entre na célula. Então, essa é a estratégia mais clássica. Né? A gente nunca quer que o vírus ele entre na célula, porque se ele não entrar, ele não vai conseguir fazer o processo dele de replicação. Outra também é a protease. Então, lembra que tem depois que ele faz a tradução, vem uma protease lá, né, que cliva essa poliproteína para iniciar o processo de replicação. Né? E também o desmonte do capsídeo. Então, depois que forma aquela espícula e libera o capsídeo no citoplasma, aquele capsídeo ele precisa desmontar. Então, se a gente inibe o desmonte daquele capsídeo, o RNA fica preso e aí não ocorre o processo ali de tradução. Né? Outra estratégia, né, que está muito em alta, né, são as vacinas. Então, primeiramente, para a gente falar de vacina, antes de falar de vacina de dengue, a gente precisa falar das principais tecnologias vacinais que existem. Né? Então, aqui eu trouxe esse slide falando das tecnologias de vacina de Covid, mas basicamente você pode aplicar para diversos outros tipos de vírus. Então, por exemplo, né, aqui eu já até destaquei algumas que eu estava fazendo as anotações. Então, por exemplo, a Coronavac, que é feita de vírus inativado. Então, aquele vírus, né, quando depois que ele é feito o processo de produção dele, você inativa, ou seja, as proteínas, a maioria das proteínas dele ali não estão mais funcionais. Então, quando você injeta essas partículas virais no indivíduo, aquele vírus não vai se replicar. Não vai entrar na célula, não vai fazer o processo de replicação e não vai gerar infectividade. Só que, mesmo assim, ainda tem as proteínas necessárias para que o sistema imune consiga fazer o seu reconhecimento e todo o processo de geração de anticorpos. Né? Então, a vacina, a título de curiosidade, a vacina também de influenza, ela utiliza o vírus inativado. Outra tecnologia, então aqui são as vacinas de DNA e de RNA mensageiro. Então, pega, né, a porção do material genético que você quer do vírus, ou insere em fragmentos de DNA, né, e esses fragmentos de DNA eles vão ser depois utilizados pela célula do hospedeiro para produzir a proteína necessária para gerar a imunogenicidade, ou, né, de RNA mensageiro, aonde, como a gente já viu, já entra na célula e logo produz a proteína. Outras estratégias, também como foi o que aconteceu aqui com a Janssen e a AstraZeneca, que é pegar esse RNA viral e colocar dentro de um outro tipo de vírus que ele não se replica. Tá? Então, o que a gente chama de vetor viral que não se replica. Ele vai produzir aquelas proteínas, mas só aquelas proteínas necessárias para gerar
a parte imunogênica. Assim também como é possível colocar dentro de um outro vetor viral que vai se replicar, né? Ou administrar somente a subunidade proteica que você quer induzir a parte imunogênica, ou até mesmo produzir a partícula viral como um todo, mas sem a parte genética dele. Então, ele está todo presente ali, vai entrar no organismo, mas ele não vai se replicar, mas também serve para fazer o treinamento imunológico. E o que nós temos, né, que é a vacina, né, de vírus atenuado, que é o quê? É um vírus que ele perde, né, boa parte dessas características de infectividade, né, ou seja, ele está enfraquecido, então ele coloca atenuado, que é o que a gente utiliza na vacina de dengue. E também na vacina da gripe aviária. Então, a gripe aviária, antes da gente fazer a inoculação no ovo, ele é atenuado, senão ele acaba sendo muito virulento e mata os embriões dos pintinhos. Então, mais especificamente, como é que ocorre a vacina de dengue? Né? Até então, temos 3 tecnologias, né? Que é a Dengvaxia, né? A vacina da Takeda e aqui que é a vacina do Butantan. Né? O que elas diferem entre si? Então, a Dengvaxia, o que ela vai possuir? Ela possui um arcabouço, ou seja, uma parte mais central, o cerne dela, baseia-se no vírus de febre amarela, que também, né, é um outro arbovírus. Mas o que acontece? Né? Na Dengvaxia, as proteínas de superfície, ó, pode ver as coresinhas são diferentes, tá? Essas proteínas são as proteínas de envelope de cada um dos sorotipos de dengue. Então, né, todas elas são vacinas tetravalentes, ou seja, para os 4 sorotipos. A Takeda, né, ela é um pouquinho diferente. Então, você tem aqui, ó, um arcabouço, né, basicamente aqui do dengue 2, ó, então o dengue 2 está inteiro, ó, tudo vermelhinho. Tá? Já para as outras, as proteínas de superfície, elas estão relacionadas aos outros sorotipos. E, né, a vacina do Butantan, que é a Butantan DV, né, é essa tecnologia aqui, aonde nós temos uma deleção na parte final do vírus, que a gente chama de 3' UTR, que é a região não traduzida, que é justamente uma região do vírus que é responsável pela imunocompetência dele, aonde ele vai trocar de um hospedeiro para o outro também. Então, ele está atenuado nesse ponto, então ele está enfraquecido, e a gente tem algumas recombinações. Então, por exemplo, aqui, ó, dengue 1, você tem, ó, ele está inteiro, o genoma dele completo, assim como no dengue 3 e 4. Mas o dengue 2, né, é todo o arcabouço aqui do dengue 4, só as proteínas de superfície de dengue 2. Né? Por que é importante conhecer isso aí? Né? Em alguns estudos, que eu não consegui trazer os artigos aqui, então, um estudo eu vi, que é do Júlio Croda, que eles fizeram com a Takeda, lá, acho que em Dourado, se não estou enganado. Eles identificaram que, após a administração de vacina de dengue, o indivíduo, né, contraiu dengue e foi a vacina que causou. Por que a gente sabe? Porque quando foi feito o sequenciamento, estava dando esse híbrido aqui, dengue 4 com dengue 2. Nós também observamos um caso desse com o LACEN Bahia. Então, na Bahia, a gente identificou. Eles acharam estranho, porque eles fizeram um teste sorológico, identificaram que tinha dengue 4, mas como a gente vai ver pela epidemiologia, o dengue 4 quase não circula aqui no Brasil, né? E também bateu com o dengue 2. A gente fez o sequenciamento e confirmamos que havia 2 códigos genéticos ali dentro. Uma parte exatamente, né, dessa que está aqui, que é do gene da pré-membrana do envelope, para a dengue 2, e o restante tudo do dengue 4. Então, essa é a tecnologia da vacina. Então, ao contrário, né, do que é feito de vacina de influenza, que é feita no ovo, as vacinas de dengue, elas são cultivadas em células, né, mais especificamente células vero, mas eu vi também umas notas técnicas lá do CDC, que é possível em outros tipos de cultivo celular, inclusive até rim de cachorro, se eu não estou enganado. Então, alguns dados que a gente tem até agora da Butantan DV, né? Então, DV que é de Dengue Vaccine. Então, o último artigo que foi publicado, né, no ano passado, mostrando os dados da eficácia da vacina. Então, de linhas gerais, a gente tem que, num período de 2 anos, né, ela foi 73,6% eficiente em indivíduos que não tinham exposição prévia ao vírus, né, e tanto que ela também pode ser administrada em indivíduos que já tiveram contato com o vírus, né, dando uma eficácia ainda maior, né, de aí quase 90%. Foi testada também a eficácia nos 2 sorotipos que são mais circulantes,
Então, no caso, dengue 1 e dengue 2, né, tendo uma eficácia bem maior para dengue 1. Né? Os outros dois sorotipos não tiveram dados significantes, pois, como eu falei, não temos a circulação sustentada, né, de dengue 3 e dengue 4. Então, esse é o cenário epidemiológico em relação ao último boletim da Organização Pan-Americana de Saúde. Né? Então, nós vimos que, principalmente ano passado, a gente teve um estouro muito grande, né? Tanto que se você compara com a média dos últimos 5 anos, né, você tem um aumento muito significativo, né, principalmente no período aqui do início do ano, onde vai coincidir bastante com a época de chuva. Né? E em 2025, né, o registro vai só até aqui a 5ª semana epidemiológica, mas nós sabemos que, né, pelas notícias, dengue ainda continua se espalhando bastante. Né? O panorama que a gente vê, né, de acordo com os sorotipos, então aqui para vocês verem de vermelho, né, a gente tem o dengue 1, onde a gente passou ali, né, de mais de 30 mil casos confirmados, isso somente num período específico aqui, né, entre aqui já em março e abril. Né? O dengue 2 ele circula também bastante, mas em menor proporção em relação ao dengue 1. Né? E aqui dengue 3 e dengue 4, né, eles circulam, mas com uma taxa bem pequena. Né? E aí, muito possivelmente, também sendo subnotificado. Quando a gente olha para o esquema de linhagens, o panorama já muda e a diversidade fica ainda maior. Né? Então, o que a gente vê, né, aqui é por cada uma das regiões do Brasil. Então, aqui você tem, né, o Brasil como um todo, a região centro-oeste, nordeste, norte, sul, né, e sudeste. Então, a gente vê uma diversidade muito grande, principalmente no sudeste, né, onde a gente tem até uma linhagem específica de dengue 3 que entrou não muito recentemente. Então, a gente tem um artigo mostrando, né, que essas introduções ocorreram principalmente de viajantes que vêm ali da região caribenha. Né? E essa introdução ela ocorreu em diversos pontos no Brasil, inclusive já tendo alguns espalhamentos regionais. Né? Então, a gente identifica umas rotas São Paulo, Minas Gerais, por exemplo. Então, toda essa diversidade é importante para que a gente entenda, ó, principalmente aqui aquela linhagem, ó, uma sublinhagem daquela, então essa aqui é o 2F1, justamente aquela linhagem que tem a resistência ao Mosandemvir. Então, é interessante a gente ter esse panorama, porque à medida que a gente testa de vários compostos que vão sendo produzidos como antivirais para outros tipos de linhagem, a gente vê, né, como é que elas vão reagir, e inclusive, né, já pensando ali nos próximos anos, como vai ficar esse panorama evolutivo frente à pressão que as vacinas vão causar em cima desses vírus. Né? Tanto que, a partir do ano que vem, né, nós já vamos ter a produção entregue milhões de doses da vacina de dengue, mas também, né, o Butantan está preparando, né, vacinas aí em relação à gripe aviária, né, que é outra coisa que está preocupando bastante, né, e inclusive também para o vírus sincicial respiratório. Né, então já existe um acordo com a Pfizer para entregar pelo menos 8 milhões de doses, se não estou enganado, no ano que vem, né, relacionado ao vírus sincicial respiratório. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, né, e essa aqui é a nossa equipe lá do Laboratório de Bioinformática, né? Alguns, inclusive, chegaram aqui ainda agora. Né? E também, né, aqui é a nossa direção e apoio, né, do projeto do Butantan. Né? Temos várias colaborações, né, colaborações internacionais, né, e a direção do projeto, né, e também a colaboração com outros laboratórios de fora, como o Global Lab. Então, agradeço a atenção de vocês e fico à disposição aqui para a gente trocar umas ideias. Também vocês têm perguntas ali no... Não sei se tem perguntas ali também no Bom, online. alguém tem alguma pergunta queira fazer aqui do auditório? A minha dúvida é referente a alguns pacientes eles têm dengue e depois de um tempo eles conseguem ser infectados de novo pela dengue, tem até sintomas piores eventualmente. Aí eu queria saber se isso tem a ver com a cepa do vírus ou se isso tem a ver com alguma questão do sistema imune, né? Se é questão da cepa ou a questão que os anticorpos duram por pouco tempo, enfim, qual que é a relação? Bem, o que eu conheço é que, né, a gente tem um grupo que estuda essa parte imunológica também, né? E até onde eu sei, é mais a parte
pode ser uma combinação dos dois. Até porque, como eu falei, o sistema de linhagens ainda é muito recente para que a gente possa afirmar se é algo relacionado às linhagens, mas o que se sabe da parte imunológica é que pode ter, sim, essa cobertura não total, né, quando o sistema imune ele faz a produção dos anticorpos, tanto que se sabe que o mesmo, né, sorotipo, ele consegue reinfectar uma pessoa mesmo depois de já ter sido infectada por ele, né? É claro que a tendência é ficar mais grave quando você tem a diversificação por um outro sorotipo, né? Tanto que essa preocupação de a gente ficar vigiando, como foi o caso que entrou, né, o dengue 3, né, uma linhagem completamente diferente, né, vindo ali da região caribenha. Então, inclusive, né, uma das notas que a gente pretende soltar é intensificar essa vigilância, principalmente em aeroportos. Oi. A pergunta do Guilherme me fez pensar em uma coisa. Não sei se vocês analisaram, a infecção pelo dengue vírus, ela vai gerar ali, pensando nessa nova infecção mais potente, mais grave, uma formação de memória imunológica que vai ser exacerbada numa nova infecção? Vocês têm algum dado disso? Não, até o momento a gente não tem nenhum dado como esse. Tem um projeto que a gente está correndo para aprovar, né, inclusive no Comitê de Ética, que é justamente para verificar como é que vai ficar esse processo depois da vacina. Porque a própria vacina já vai ter, né, já vai simular esse contato. E boa parte da população, né, apesar de a gente ter tido vários surtos, uma parte da população ainda nunca entrou em contato com esse vírus, né? Então, ter esse projeto para que a gente justamente faça esse estudo, então a gente tem a doutora Eliana Fachin, lá do Instituto, tem um citômetro muito bom para avaliar todos esses aspectos imunológicos, né, para verificar toda essa parte de citocina, quais são todas as células do sistema imune ali, quais os anticorpos, quais são as vias que estão sendo ativadas. Então, a gente está indo atrás disso. Tenho mais uma dúvida. Você comentou das vacinas que alguns indivíduos na Bahia desenvolveram a doença, se sequenciaram e viram o material genético que era da vacina, que foi combinado, dengue 2, dengue 4. É, foi, tentaram fazer alguma abordagem vacinal usando, os VLPs, onde você tem epítopos conservados, e que conseguissem gerar uma resposta imunológica dessa maneira, sem ser da parte via genética? Porque daí eu acho que contornaria essa possibilidade de infecção. Não sei. A informação que eu sei, nesse caso, foi da Takeda, né? A informação que eu sei, por causa da nossa vacina, é que, inclusive, são linhagens mais antigas, né? Inclusive, para tentar fazer essa maior conservação, né, nos epítopos. Alex, obrigado por você ter vindo falar com a gente, né? Bem no momento que o hospital ele está focado nisso, porque o ano passado teve um impacto muito grande dos casos de dengue para a instituição e não só aqui nesse hospital, como para a saúde pública no geral. Então, queria te agradecer. E fizeram duas perguntas online. Uma você já respondeu, que é quais sorotipos mais frequentes no Brasil, né? E a Bianca Massaro, ela fez uma pergunta muito próxima do que o Gui acabou de fazer. Ela falou que é uma excelente aula e ela falou, doutor, sobre os mitos e verdades, é mito que quando se pega pela segunda vez dengue é hemorrágica e quando se pega dengue mais de uma vez é mais grave? Aí você respondeu que é mais grave. Tende a ser. É tudo questão de probabilidade, né? Porque, como a gente sabe, dentro dessa parte biológica, a gente nunca consegue cravar uma certeza, né? A gente sempre vai trabalhar com probabilidades. Então, sim, né? Devido aos mecanismos que a gente sabe, a probabilidade, devido a essa diversidade viral e a forma como o sistema imune vai agir, né? Você tem uma probabilidade maior de ter um desencadeamento hemorrágico. Sim. Foi bem importante o início da palestra para a gente. Eu acho que para a gente que é da área da saúde, que está na parte assistencial, foi bem esclarecedor do porquê o mês de fevereiro, março, abril, maio são os meses que a gente mais recebe caso de dengue, né? Era uma pergunta que ficava na minha cabeça. O ano passado eu peguei dengue em abril.
demorei 3 meses para me recuperar, mas tudo bem. E a minha dúvida sempre foi, por que essa época? E ficou bem claro. Eu falei assim, por que não dezembro? Por que não janeirão? Agora eu entendo que é porque nesse período as temperaturas estão mais altas, né? E aí no outono você tem uma temperatura quente, mas não tão quente. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, então é isso. Doutor Alex, muito obrigado pela palestra, foi muito esclarecedora. Influenza, tá bom, o Sim, convite está feito aí. Sim, ainda trabalhamos com outros vírus, né? Então, como eu falei, tem o SARS-CoV-2, que ainda continuamos analisando, né? Que não está esquecido, apesar de que a mídia não fala mais muito, mas a gente continua olhando. Influenza, estamos sempre olhando, inclusive porque o Butantan, ele produz 100% das vacinas de influenza que vão para o SUS, vêm daqui do Instituto, né? Então, é muito importante para que a gente fique a par, né, de todo esse processo, de toda a evolução viral. Então, inclusive, temos uns alunos ali atrás, né? O de amarelo ali, o Igor, está trabalhando com as amostras de influenza da cidade de São Paulo, então a gente já observou uns dados muito interessantes. Eu acho que você deveria vir falar dos seus dados. Aceitamos, o A, convite a, está a aberto. pressão que a vacina exerce na diversidade genética do vírus. Então, a gente está finalizando esses estudos, né? E também vamos começar com a RSV, que é outro também que a gente viu que tá causando um pequeno estrago aí, principalmente você tem ali em crianças, né? E alguns idosos, mas é aí que tá, a gente pegando alguns dados. Inclusive ontem a gente estava olhando dados da síndrome aguda respiratória grave, né? A gente viu que até mesmo adolescentes, né, tem uma faixa ali que também tá tendo um quadro mais acentuado. Bom, já que você falou em SARS-CoV, antes de encerrar, só elucida para a gente a questão, como que está a questão da vacina para o SARS-CoV? Continua pesquisando? É, Eu tinha na minha cabeça, há um tempo atrás, que a vacinação para o Covid ia se transformar igual a da influenza. Todo ano a gente ia se vacinar e ela sempre ia ser ajustada por causa das novas cepas circulantes. Eu estava muito errada, muito doida, viajando na maionese. Não, todo mundo pensava realmente muito isso porque a gente viu, né? Mas muita culpa disso, na verdade, foi o sistema de linhagens que foi como colocado, porque a evolução do SARS-CoV-2 realmente ela é muito rápida, né? Achava-se que o vírus ia ser um pouquinho mais devagar, mas ele evoluiu muito rápido. E aí o sistema que criaram ele é dinâmico demais, então isso criou muitas linhagens ao longo do tempo. E nem todas essas linhagens elas diferem significativamente uma da outra. Então, uma das linhas que a gente estava analisando, inclusive em relação a que estava sendo feito da Butanvac, é pegar as variantes que estavam em circulação mais abundantes, mais recentes, e a gente fazia uma que a gente chama de modelagem molecular. A gente pega a estrutura do vírus, né, a estrutura da spike, mais especificamente, faz um modelo dela em 3D e faz a interação dela com o anticorpo. Então, né, um dos nossos colegas, que é o Vinícius, ele é especialista nessa parte. Então, a gente viu que, ao longo do tempo, sim, parece que estava havendo interações diferentes em relação às cepas vacinais que eram utilizadas mais anteriormente, né? Mas aí o Instituto decidiu que, pelo menos, a Butanvac não iria mais continuar. Mas, sim, ainda existem outras pesquisas que estão, né, avançando em você ter uma plataforma um pouco mais estável, procurando epítopos que são um pouco mais conservados e não mudem tanto ao longo da história evolutiva do vírus, né? Inclusive, a gente desenvolvendo algoritmos para também ver, né, quais são essas regiões que a gente pode ter como alvo. Então, uma das linhas de pesquisa dentro do Instituto é a linha que chama de pseudovírus. O que é isso? A gente pega uma parte do vírus que está em circulação e coloca em um vetor, né, que é um plasmídio, e aí esse vetor ele expressa as proteínas de um vírus e a gente consegue testar a resposta imune de pessoas que já estão vacinadas, né, com as vacinas mais atuais em relação às variantes que estão circulando, né? A ideia é fazer isso quase que em tempo real. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem vindo hoje. E é isso. Obrigado, viu, doutora Eu que Alex? agradeço, muito obrigado. E vamos tirar uma foto com o doutor Vamos. Alex, por favor?